Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sanz Almeida, nós estamos aqui no episódio 35 do podcast CIOcast e hoje para falar conosco de o mercado de cibersegurança pelo olhar comercial, nós convidamos o Alisson Baiman, Enterprise Account Manager da Kaspersky, para conversar aqui sobre esse importante tema hoje que atinge todo o mercado e qual o envolvimento do CIO em todos esses assuntos, porque afinal de contas nós temos muitos negócios aí na área de cibersegurança, né, e que o CIO é diretamente envolvido. Alisson, primeiro amigo, obrigado por ter aceito o convite, prazer te receber aqui. Vamos falar um pouco aí sobre vendas, um pouco aí sobre cibersegurança, vamos falar sobre o mercado, né? Acho que a gente tem muito papo para falar. Bem-vindo aí e obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer estar falando aqui nesse podcast que eu já acompanho aí já há um bom tempo, né? A gente estava até comentando aqui que é desde a pandemia, desde o tempo que era só áudio. É isso aí. Né? E evoluiu pra caramba. E também, assim, a oportunidade de falar para esse público que é um público interessantíssimo, que são os CIOs, né? São meus patrões. É, isso aí. Então, assim, agradeço a oportunidade e estamos aí para contar um pouquinho das histórias. Legal. Alisson, conta um pouco aí pra gente como é que foi sua trajetória profissional até agora, até chegar na Kaspersky. A gente tem isso como padrão aqui no podcast, né? Sempre pra gente conhecer histórias, inspirar aí nossa plateia, se inspirar com as histórias. Conta um pouco aí como é que foi sua trajetória profissional aí. Não, legal. Assim, eu sempre fui um apaixonado por informática, né? Antigamente chamava informática, né? Sim. Na época do CPD aí, vai tragar a idade aí não, viu? Justamente. E o meu pai trabalhava no CPD da Prefeitura de Fortaleza. E aí, aos sábados, eu ia trabalhar com ele. Tinha aqueles computadores do tamanho de uma sala, né? Dia de fechamento de folha de pagamento, eu ia lá ajudar ele. E aí, assim, sempre fui apaixonado por isso, né? Sempre gostei. E aos 11 anos de idade, ele me colocou no primeiro curso de informática, Windows 95. Né? Depois fiz cursos técnicos e aí virei técnico, né? Então, meu início foi como técnico de hardware mesmo, né? Manutenção de computador, e aí fazer manutenção para a família, para os amigos. E depois entrei para trabalhar em empresa e tudo. Só que aí a minha primeira oportunidade foi numa consultoria de inovação, isso lá há 25 anos atrás. E aí foi interessante porque foi uma oportunidade que eu tive e eu sempre comento que o trabalho, eu acho que a história do trabalho enobrece o homem, né? Então, o trabalho ele acaba te dando alguns direcionamentos de vidas que é interessante. Então, já nessa época, tiveram duas decisões na minha vida. Uma delas foi que eu não ia fazer informática, todo mundo estranhou. Porque como é que eu era apaixonado por informática, eu não ia fazer faculdade de informática. Né? Na época eu ainda estava no colégio, então eu resolvi fazer administração. Né? E a outra justamente é que já nessa época eu coloquei um olhar que eu queria ser comercial. Né? Então segui trabalhando como técnico, né? Comecei a fazer a faculdade de administração e tal. Segui uma carreira bacana como técnico. Na época eu sou hiperativo, né? Então, cara, fiz a parte de desenvolvimento, fazia site, então fazia de tudo um pouco de design, né? E aí foi assim até 2006, mais ou menos. Foi quando eu decidi que eu queria virar a chave para ser comercial. Nessa época eu reduzi o que eu ganhava para 10%. Olha só. Né? Então, tava acreditando ali, né, no que queria, né? Cara, eu me lembro que tipo assim, o meu primeiro salário como vendedor era salário mínimo, né? Então, era 600 e poucos reais. Né? E aí eu decidi dar esse passo para trás, mas para começar a trabalhar como vendedor. E coincidência ou não, foi como vendedor de cibersegurança.
Legal. Isso lá atrás, né? Estamos falando aí de 20 anos, quase 20 anos atrás. Até na época que cyber não estava tão na mesa de gente grande que nem aí hoje em dia, né? Na verdade, assim, a realidade que a gente pegava era ou o cara tinha internet liberada para todo mundo, Sim. as empresas, né? Ou ele tinha um cara que era especializado em Linux e fazia tudo lá em Linux e aquela caixa preta. O velho PT Buscão Squid, pronto. E aí, quando o cara era demitido, sei lá o quê, ninguém sabia o que é que tinha ali dentro, né? Então a gente começou isso e cara, eu comento até hoje, assim, como a gente foi visionário, como a empresa era à frente do tempo, né? A gente falava de business, análise de impacto do negócio, a gente falava de DLP, de criptografia, né? Então eu acho que era muito à frente do tempo mesmo, né? E foi uma experiência muito bacana, passei acho que uns quase 4 anos, né? Depois eu fui para a Fabricante, que aí foi na época que eu trabalhei na Itautec. Experiência muito bacana em trabalhar com multinacional do grupo Itaú, eram mais de 5.000 pessoas, né? E aí foi quando eu comecei a juntar as coisas, né? Como eu na época que eu trabalhava com cibersegurança, eu trabalhava muito com serviço, muito com o serviço mensalizado, né? Quando eu cheguei na Itautec, eu levei esse modelo para a Itautec, então eu acabei sendo o executivo de vendas na época da Itautec que mais vendeu locação no Brasil. E aí o Grupo Itaú vendeu a Itautec, muita coisa mudou e algumas coisas foram descontinuadas e uma delas era a parte justamente de locação, de serviço. Né? E aí foi quando a gente buscou um parceiro para poder pegar essa demanda do mercado, né? Porque o mercado já estava demandando muito isso, o mercado daqui estava muito crescente nesse sentido. E foi quando a gente se aproximou do pessoal da Microcity, que era uma empresa de locação de infraestrutura como serviço, né? Era a maior do Brasil na época já. E aí veio o convite. Aí já na Microcity eu passei quase 10 anos, a gente cresceu acho que mais de 10 vezes aqui na região. Começamos numa equipe de 3 pessoas, quando eu saí estava em 70 pessoas. Olha aqui só, na região. Muita gente. Né? E foi uma experiência muito bacana, mas aí deu saudade do cyber, né? Sim. E aí na verdade, quando eu saí, eu fiquei naquela, cara, eu acho que é interessante a gente olhar para o mundo da IA, de cyber. Eu acho que são 2 mundos que precisam de atenção, digamos assim, e que tem muitas oportunidades, né? Então, acabou que eu voltei para o mundo de cyber, né? E aí, há um pouco mais de 1 ano, e veio a oportunidade de assumir o desafio aí na Caspesc no começo desse ano. Legal. Acho que, resumidamente, é basicamente isso. História aí inspiradora, né? O Alisson trabalhando em Fabricante, né? Que é uma trilha que muitos executivos comerciais almejam muito, né? Trabalhar diretamente no Fabricante, né? É uma linha ali profissional bem interessante aí. Mas, Alisson, vamos falar um pouco aí de mercado. Atualmente, eu sempre falo aqui que de alguns anos para cá, né, por várias questões, ataques mais do que nunca aumentando, algumas questões de conformidade, legislação, e todo esse arcabouço acaba impulsionando o mercado de cibersegurança como um todo, né? E eu sempre falo que de uns anos para cá, a cibersegurança, o CISO, ele sentou na mesa para tomar decisão, que antes não era bem assim, né? A segurança sempre era tratada de segundo plano, isso mudou muito nos últimos anos, né? Mas o que ainda vende mais? Medo, compliance ou maturidade? Cara, eu acho que é a soma dos 3 com uma pitada de sobrevivência. Dependendo da empresa, dependendo de como ela se prepara para um ataque, pode ser o ataque pode ser a extinção da empresa, né? Sim. Então, de fato, acho que tem um pouco de cada. Tem empresas que infelizmente, assim, precisa do compliance para poder ela seguir o compliance. Sim. Né? Tem a questão do medo, né? Então, meu vizinho foi atacado, a empresa do
do meu amigo sofreu ataque, e aí, pô, tá chegando perto, então vamos começar a se mexer e tal. Então, acho que tem... Principalmente em PMEs, né? Em pequenas e médias empresas que acabam, às vezes, talvez não tem maturidade muito grande, às vezes não tem CISO, não tem, às vezes, ali área especialista, e às vezes vai nessa forma mesmo. As empresas vizinhas, né? Que acabam tendo incidente e acabam se mexendo por isso. Porque antigamente, principalmente as pequenas e médias empresas não se preocupavam muito, né? Ali, e elas, às vezes, até as que mais sofriam, né? Empresas grandes, né, que tinham maturidade, sempre eu escutava muito isso. Não, isso aí é coisa de empresa grande. O hacker não vai olhar aqui para mim. Aí você vai lá explicar que, cara, não é questão de olhar para você. Tem ataque direcionado, tem ataque não direcionado. E a maioria é de ataque não direcionado, né? Até para o cara ganhar essa maturidade, o mercado foi ganhando maturidade, mas era muito imaturo, né? Antes disso tudo aí, né? É aquela história, né? Primeiro a gente não acreditava que ia acontecer aqui no Brasil, né? Era coisa de... Isso é coisa de gringo. Coisa de filme, né? E tal. Aí começou a acontecer no Brasil. Aí depois, não, pô, não vai acontecer aqui no Nordeste, não vai acontecer aqui na região Norte, sei lá. E começou a acontecer. Sim. E aí hoje é o seguinte, como você falou, eles não escolhem mais. A metodologia deles hoje é o seguinte, eu vou no mais fácil. Sim. Então é aquela história, você tem 2 carros parados, o ladrão vai roubar, tá querendo roubar um carro. Tem um carro que está com alarme e tem outro carro que está sem. Qual que ele vai escolher? Está sem, né? E aí tem a questão do ataque não direcionado, né? Então, o cara vai lá e tem credencial vazada de uma empresa que é pequena, mas está lá, credencial vazada lá na Dark Deep Web, e o cara vai lá e explora. E, pô, dá para tirar um dinheirinho dessa empresa aqui. Sim. E aí são as que mais se afetam, né? Porque, como eu falei, né? Uma empresa pequena que não tem nenhuma preparação, o risco dela quebrar num ataque é imenso. Sim. Né? E aí a gente vê isso, esses dias mesmo aconteceu em uma empresa grande para o segmento dela aqui na região, mas pequena se for comparar com grandes corporações. E os caras foram atacados, não tinha nem antivírus nas máquinas. Né? E aí aquela história. Depois que foi atacado, aí começa o trabalho de... Sempre vem, né? O que não era prioridade sempre vira prioridade, né? E assim, com as questões aí, por exemplo, você falou em nem antivírus tem, entra até numa questão aí, digamos assim, da boa fé para cumprimento de LGPD e etc, né? Quando a NPD lá vai ver lá quais foram pelo menos os esforços, né? Para tentar evitar, né? E não houve um esforço aí, né? É aquela história, né? É ir pelo compliance, né? Sim. Então, por exemplo, está tendo uma crescente muito grande agora de adoção de conscientização de usuários. Sim, perfeito. Por conta justamente de LGPD, tem direcionamentos do governo com relação a isso. E aí é uma coisa que eu olho assim e penso assim, né? Conscientização não deveria ser feito nem por obrigação, é quase um trabalho social. Sim. Pra você ter ideia, a coincidência de hoje ter acontecido um caso comigo. Eu fui fui receber uma encomenda na portaria do meu condomínio e o porteiro estava lá indignado. Aí cara, o que está acontecendo? Porra, velho, esse negócio de cobrança do Pix aqui, o pessoal da Receita aqui tá me cobrando para eu pagar um boleto aqui de R$400 de tal, que... Aí cara, que história é essa? Deixa eu ver aí. Aí comecei a olhar, né? Aí, pô, vi logo que era golpe, né? Cara, o cara tinha olhado tinha recebido uma mensagem no WhatsApp, onde tinha um link. O cara clicou no link, aí abriu um site que era cópia do Gov. E aí uma pessoa... Esses caras estão ficando bom, né, meu? Se apresentando, tá igual, né? se apresentando como auditora da Receita Federal para cobrar R$400 pro cara. Aí eu disse, cara, relaxa isso aí, esquece isso aí, apaga, não clique em link não, velho, que te mandem. Não faz isso não, porque você vai perder dinheiro. E aí, graças a Deus, eu cheguei a tempo. Ele disse, cara, se tu não tivesse chegado aqui, eu ia pagar o boleto. Teve uma situação parecida com a minha filha aí, os caras com dados de tudo. Deve ter pego alguma base aí, não sei, e já vão dessa forma aí, exatamente desse jeito aí. O CPF vai ficar irregular, que vai bloquear a conta, que vai não sei o quê. Então, assim, tem que trabalhar a conscientização para poder proteger a empresa, mas também para proteger as pessoas, né? Sim.
Sim. É complicado, cara. É bem difícil. Só para matar esse exemplo aí do cuidado, que você falou do exemplo aí da empresa que não tem antivírus. Não sei se já acontece essa história aqui no podcast, mas uma vez na parte de prestação de serviço, etc. E aí uma empresa foi atacada, né? Foi atacada, por exemplo, a gente não cuidava de antivírus, a gente cuidava exclusivamente de backup, né? Nesse cliente, né? E aí teve que voltar backup, cara, desastre, enfim, ele foi atacado, saiu pegando tudo, enfim. E era uma iniciativa só da área de TI, né? Até então. E aí deu tudo certo, voltou do incidente, o cara usou ali a resiliência cibernética para voltar. E aí, no fim do dia, o gestor de TI me ligou e disse assim, cara, a dona da empresa vai te ligar amanhã. Eu falei, ué, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa errada? Ela falou, não, ela quer falar contigo e tá bom, tudo bem. E no outro dia ela me ligou e falou, tô ligando para agradecer. Eu não tinha a menor ideia do que era esse serviço que a TI tinha com vocês. E eu herdei a empresa do meu pai. A empresa tem 50 anos. Eu nunca tive medo de quebrar. Ontem eu tive. É isso. Porque ontem ela conseguiu entender o que era uma iniciativa só da TI. A empresária não tinha a menor ideia. Ela achava o valor da que a TI gasta lá, enfim. Então é uma coisa aí que ainda bem que ela não teve que aprender, digamos assim, sofrendo dano, mas o susto valeu, né? Tanto é que os investimentos em cibersegurança aumentaram muito lá nessa empresa, né? Então, serviu para alguma coisa aí, né? Pelo menos aí, né? E é bacana aí que isso é um desafio enorme que a gente tenta ajudar o pessoal da TI, né? De como justamente traduzir esses investimentos de TI para isso, né? Então, assim, é um desafio nesse sentido porque... Até uma fala que eu falo bastante é que é o seguinte, né? O vendedor ele acabou virando um termo pejorativo por alguns maus exemplos, né? Sim, historicamente, né? Mas... Só não sabia fazer nada, vai virar vendedor, né? Sempre assim, né? Mas tem um preconceito até hoje com vendedor, né? Eu vejo bastante, ainda existe. Isso, e aí eu faço o contraponto que, na verdade, todo mundo é vendedor, né? Sim, é verdade. Então, tá todo mundo vendendo hora, serviço. Sempre tem alguém vendendo alguma coisa. Vendendo a própria imagem. É aquela história, por exemplo, quando você contrata alguém para sua empresa, a pessoa está se vendendo para a empresa. Então, quando eu vou para uma seleção de emprego, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um processo de venda para me vender. Sim. Vou vender meu potencial, vou vender minha competência, vou vender minha disponibilidade, minhas horas, para dar algum resultado para a empresa. E que, assim, resultado para a empresa não tem outra, são dois caminhos. Perfeito. Ou é redução de custo ou é maximização de resultados. Perfeito. Né? Então, é isso. Então, assim, a gente está vendendo toda hora e nem percebe. Com certeza. Né? O uso das redes sociais é isso. Né? Então, quando você está postando, mostrando alguma coisa, você está se vendendo. Com certeza. Né? Quando você, por exemplo, tem uma conquista e você vai lá mostrar a conquista, você está se vendendo. Então, tudo acaba girando em torno de vendas, né? E se você ter consciência disso, ajuda bastante. Sim. Né? Então, eu acho que eu tenho um trabalho duplo aí. Né? Eu tento trabalhar com os vendedores que eu atuo, né? Que eu apoio, pensar de forma mais consultiva, pensar de forma mais técnica, aprofundar mais o entendimento nos clientes e tudo. Mas, por outro lado, quando a gente se depara com o pessoal técnico, né, de que forma a gente consegue ajudar esse pessoal a se comunicar, a mostrar e a fazer defesas, né, de projetos, né, dessa natureza. Então, assim, é bem comum isso que você citou de acontecer, do dono do negócio não ter a mínima noção por que ele está gastando esse dinheiro. E aí é justamente aí onde entra porque que TI e cibersegurança sempre foi visto como custo. Sim. Por quê? Porque falta ir lá e mostrar por esse A mais entendimento, B. Né? E aí parece que falam línguas distintas, né? O técnico fala uma coisa e o negócio fala outra. Sim. Né? Então teve até Às vezes o técnico tem dificuldade para vender também isso, a ideia, né, de justificar, né? Eu percebo muito isso, né? Por exemplo, também trabalho na área comercial e eu percebo muito isso às vezes, assim, às vezes o projeto tem um fit muito grande e às vezes não se consegue vender para cima e às vezes é só uma digamos assim, uma defesa falha ali do projeto, né? Por isso que eu falo vender o projeto, às vezes é isso aí também, né? E aí, por exemplo, quando a gente fala de cibersegurança, fica ainda mais difícil. Por quê? Porque, como eu falei, né, sempre a empresa tem um propósito, ou é maximizar resultados ou é reduzir custos. Segurança entra em quê? Sim.
É redução de custo, concorda? Sim. É um investimento para redução de custo. Sim. Só que custo? Um custo intangível. Totalmente intangível. Principalmente o de imagem, né? Só que é o pior custo. É o custo, é a despesa não planejada. Então, se você pegar qualquer financeiro da empresa, os caras têm todas as contas ali na ponta, ali na planilha, no sistema, seja o que for. Como é que vai botar o intangível, né? Como é que eu vou botar o custo de um ataque? Sim. Se ele vai acontecer, se ele não vai acontecer e tal. Então, beleza, tem a possibilidade, por exemplo, de contratar um seguro de cibersegurança, né? Só que esses seguros estão cada vez mais caros, Sim. né? Cada vez mais inviável de contratar. Sim. E o pior, cheio de cláusulas que configura Sim. que se você não cumprir, Sim. o seguro não cobre. Já participei de um processo desse, auxiliando uma empresa, e é muito rígido. É muito. E qualquer desviozinho não vai receber. Já. Não adianta, por exemplo, você pensar em contratar o seguro para não investir em segurança. Sim, com certeza. Porque os critérios para esse seguro, e quanto menos você investe em segurança, mais caro é esse seguro. Com certeza. Né? Isso se fizerem. Sim. Né? Então, assim, não é sinônimo de não investir em segurança. Então, é aquela história, né? Não planejei gastar e gastei sem planejar. Sim. Então, na hora do ataque, o dinheiro tem que aparecer. Sim. Né? Só que aparece da pior forma, né? Tipo assim, cara, o custo de contratação, o custo de reparação, de retorno é muito maior do que se você tivesse gastado de forma planejada, se você tivesse mitigado esses riscos aí. Sim. Né? Então, é um desafio enorme, né? E eu acho que o nosso papel é muito de ajudar os CIOs, CISOs a traduzir isso para o negócio. Né? Porque, de fato, tipo assim, teve um exemplo que aconteceu, um problema numa grande empresa aqui, que o CIO chegou e mostrou o e-mail para o presidente. Esse cara, tá aqui, ó, te avisei que corria o risco de acontecer isso aqui. Tá aqui o e-mail aqui, ó. Te alertei. Aí o cara olhou e disse assim, tudo bem, mas eu acho que você alertou pouco. Obviamente que o cara ficou. Só que, vamos olhar o lado do presidente. Sim. Né? Vamos olhar a interpretação dessa situação. O cara tem milhões de coisas todo dia, um presidente de uma grande empresa, uma empresa gigantesca. Não é porque você avisou que está isento, né? Sim. Então, assim, quando ele fala que avisou pouco, é que esses caras, assim, você vai conversar com o cara faz 3 perguntas para ti, tu não responde, ele já te tira da frente. Sim. Né? Então, às vezes acontece de tipo assim, existe o risco de acontecer isso aqui. E eu tenho como evitar esse risco. Eu tenho como evitar esse risco contratando essa solução. Sim. Aí o cara tá lá com problema de sei lá, com relação à receita, coisas do negócio. O tema atual tá cuidando de reforma tributária. Aí aparece um cara, né? Aí o cara olha assim e disse, beleza, cara, e se eu não gastar, o que é que acontece? Não, a gente só corre o risco. Sim. Aí o cara disse, não, beleza, vou correr o risco. Sim. Aconteceu quantas vezes? Nenhuma. Não, então... Agora, é diferente se o cara vai lá e planeja, né, uma apresentação nesse sentido e tal, colocando todas as questões. Então, cara, eu tenho esse desafio aqui, né, ou essa deficiência, né, ou desafio, seja o que for. Eu tenho esse objetivo aqui, né, que pode gerar isso, e eu preciso tomar uma decisão. A decisão de assumir o risco custa tanto, a decisão de contratar uma empresa, um terceiro, seja o que for, custa tanto, e a decisão de fazer dentro de casa custa tanto. Qual é que você escolhe? Aí o cara vai olhar e dizer, peraí, esses 3 números, impacto, aí o cara já começa, não, peraí, Sim. é diferente, deixa eu entender aqui melhor. Vamos marcar uma reunião aqui para conversar sobre esse assunto. Né? E aí vai, né? Então, de fato, assim, é aquela história do ovo e a galinha, né? Cara, será que o CIO não tem vez? O CIO não é escutado?
ou é porque ele não está se preparando para falar a mesma língua do negócio. Sim. Né? Então, e aí, bicho, acontece de tudo, né? Então, de fato, assim, a dica que eu dou, assim, né? Se fosse dar a dica para os CIOs, né? Cara, pense todo dia que você vai fazer uma venda do teu trabalho, do teu projeto, seja o que for. Sim. Então, assim, eu falo muito sobre propósito. Então, você me perguntar, cara, eu vendo cibersegurança, qual o meu propósito com relação a isso? É eu vender, é eu ganhar meta, bater meta, ganhar grana, sei lá? Não, cara. Meu objetivo é ajudar meus clientes a aumentar a maturidade e resiliência de segurança para manter a continuidade do negócio dele. Então, é aquela história. Acabei de falar aqui sobre IA e cibersegurança, né? Os dois caminham junto. Então, quanto mais IA, mais tecnologia, mais risco, mais vetores de ataque e, cara, mais a necessidade de proteção, de cuidado, né? Ele tem que ter, né? Então, é aquela história, cara. Você vai num caminho de ajudar o cliente, né? Então, quando eu visito o cliente, por exemplo, eu não chego e falo sobre portfólio, não chego e falo sobre produto nenhum. Eu pergunto quais são os desafios dele. E a partir dos desafios, a gente vai conversando, entendendo e aprofundando, e aí eu vejo onde é que eu consigo dar um match para poder ajudar o cara naquele negócio ali, e a gente vai e caminha junto. Sim. Por quê? Porque eu não conheço nenhum CIO que não esteja com atolado de coisas, né? Com a equipe como é que posso dizer? Sobrecarregada, Sim. né? E aí, cara, todos eles precisam de ajuda, né? Então, cara, eu tenho uma imensidão de desafio aqui, só que eu estou apagando incêndio todo dia. Como é que eu vou pegar esse desafio e fazer isso que eu acabei de comentar, né? Como é que eu vou debugar esse desafio e dizer essas etapas, né? Cara, você pode assumir o risco, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, né? Então, eu tenho muito como propósito isso. Então, tipo assim, muitos clientes eu chego para eles e digo, cara, eu posso até não te vender, mas eu vou te ajudar a melhorar teu orçamento. Sim. Porque pode ser que, geralmente, a minha decisão é uma das 3. Mas pode ser que ele não decida a minha, mas Sim. eu ajudei. Ou pode ser que ele não decida a minha hoje, mas decida daqui a 1 ano, 2. Teve até uma venda que eu fiz que o pessoal brincava que quem ia tirar o pedido dessa venda era a Laís, minha filha, né? Que foram 6 anos tentando no cliente. Olha aí. E teve uma hora que o cliente chegou para mim e disse, cara, eu admiro muito tua resiliência, velho. Porque a gente está aqui tentando aqui já, na época não tinha feito 6 ainda, né? Acho que era 5. O cara, pô, a gente está tentando aqui há 5 anos, velho. Tu não vendeu, mas tu continua aqui todo ano. Porque aí, tipo assim, eu trabalhava o ano inteiro para poder, na hora da definição do orçamento, ele ver se ele ia conseguir me contratar ou não. Sim. Né? E aí, justamente foi um dos clientes que eu falei isso, né? Tipo assim, cara, eu posso até não vender, mas eu vou te ajudar a melhorar teu orçamento. E ele foi crescendo o orçamento ano a ano. Sim. Até que no 6º ano... Deu certo. Deu certo. É isso. Legal. E Alisson, me diz uma coisa. Hoje, quem que está, digamos, de fato tomando decisão nos projetos de cyber? Ainda é muito o CIO, é o CISO, empresas que às vezes não tem CISO. O CIO é quem está definindo, é quem está influenciando. Como é que está, de uma forma geral, no mercado? Empresas menores que não tem CISO, né? Que tem o gerente de TI ali que acaba sendo o CIO, o CTO, o CISO, né? Como que está funcionando no mercado aí? O CIO consegue influenciar bem aí, ou no caso das empresas maiores, o CISO, ou quando ele acaba exercendo esse papel, né? Em muitas empresas. Como que funciona essa parte de decisão aí atualmente? Cara, é uma coisa bacana, assim, que eu vejo, óbvio que tá passos na verdade, está engatinhando ainda, assim, né? A gente vê isso de maneira geral, né? Acho que no mundo inteiro, no Brasil, aqui, né? Então, assim, até pouco tempo atrás, a responsabilidade, né? O papel de cibersegurança estava dentro da TI em 100% dos casos. Em muitas empresas ainda né? Exatamente. E aí é aquela história. Com o tempo, o pessoal já está começando a entender que precisa ter pelo menos um responsável. Então, às vezes, é o cara que responde para a TI, mas tem um responsável por cibersegurança, né?
E em alguns casos virou uma posição estratégica, né? Tem casos, inclusive, aqui na região que o CISO não responde nem o CIO, nem ao financeiro, ele responde geralmente ao presidente. Né? Tem casos aqui no Ceará que já tem, por exemplo, cadeira de conselho, a cadeira de cibersegurança dentro do conselho, né? E aí quem tem conselho somente grandes empresas, né? Então tem de tudo, né? Mas eu vejo um caminhar, que inclusive isso é uma oportunidade para o pessoal que trabalha na área, né? Eu vejo um caminhar de um trabalho geralmente paralelo e às vezes até uma ascensão mais destacada, digamos assim, para o CISO. É mais óbvio que está começando agora. Sim. Né? E aí isso reflete completamente o processo decisório da empresa. Né? E uma outra coisa também que influencia bastante esses conselhos, as empresas de consultoria estão começando a falar muito sobre isso. E aí é uma decisão que está vindo de cima para baixo e não de baixo para cima. Né? Então tem vários casos. Né? Tem casos que é o cara da TI que está querendo mostrar ali que tem risco, vamos precisar fazer uma evolução, uma maturidade e tal. E tem casos que o negócio está trazendo e a coisa está acontecendo, né? E muitas vezes, obviamente, com o envolvimento da TI, mas não necessariamente, como é que eu posso dizer, partiu da TI. Sim. Né? Então, de fato, assim, tem de tudo, tem de tudo para todas as empresas de todos os tamanhos, né? E o bacana é isso, né? A gente conseguir trabalhar e conversar de A a Z nesse sentido e se adaptar a cada coisa. E é um trabalho muito bacana. Então, mais uma vez, né? Falando, né? Se o vendedor, ele é tipo assim, se procurar emprego é vender, o vendedor procura emprego todo dia. Todo né? dia. Porque todo cliente, para conquistar toda venda, é como se você tivesse... Resiliência e estabilidade emocional, porque senão se frustra muito fácil. Se frustra muito fácil, porque é uma profissão muito desafiadora. Não vou dizer que é difícil, é desafiadora. Né? Mas bem promissora para um profissional que consegue se capacitar. Até mudei um pouco a minha opinião. Minha opinião antigamente, que eu falava muito... O vendedor tem que ter perfil e se você for olhar, é 100% técnica. Talvez algumas coisas de perfil, né, algumas soft skills ajudem. Mas a venda é 100% técnica, né? Você vai se capacitar, vai entender produto. Eu discordo um pouco. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas assim, eu acho que perfil ajuda, mas a parte técnica de venda, falando de venda, não técnica que eu falo no sentido... falando técnica de venda, eu acho que é 100% técnica no sentido de ter performance, trazer o melhor para o cliente, mas fala aí. Talvez eu vou discordar, mas ao mesmo tempo quando eu vou responder algo que talvez você estava querendo falar. Tipo assim, muita gente chega e diz, vendedor tem que ter dom. Né? E aí quando eu falo... É isso aí que eu discordo um pouco. Não, que eu acho que é 100% técnico. É isso que eu estou querendo responder, que eu acho que justamente a gente vai ir para o mesmo caminho, né? Então, assim, não acho que é dom, mais uma vez, né? Venda... mas também não acho que é técnica. Porque é aquela história, por exemplo, cara, você pegar um cara e empurrar a técnica nele, e ele não se vê vendendo, ele não praticar, ele tem que querer, não treinar. Né? Ele tem um elemento vai chamado ser vontade aí. Vai ser aquele vendedor robotizado que parece uma IA mal treinada, né? Sim. Então, na verdade, eu acho que é um misto assim, né, de tentativas, digamos assim, né, de querer ir lá e tentar ir, aquela história, você nunca perde. Sim. Né? Quando você está fazendo uma venda, quando você ganha, você ganha. Mas quando você perde, você aprende. Sim. E de tanto errar, você vai aprendendo. E aí você vai melhorando, você vai melhorando, você vai melhorando. Né? Então, eu acho que um pouco digamos assim, né? de determinação, de tipo assim, cara, eu quero isso, de posicionamento, de propósito, né? Com a tentativa, com a resiliência, com tudo isso.
E a técnica, ela pode ajudar, mas não necessariamente. Sim. Eu sou um cara que, por exemplo, diretamente eu não uso pincel, essas coisas. Sim. Cara, eu nem gosto. Sim. Só que indiretamente eu acabo fazendo. Sim. Né? Por quê? Porque, você só faz não robotizado. Entendeu? Então, isso foi, ao longo do tempo, fui trabalhando e aí, então, assim, venda é emoção. Para mim, envolve 3 coisas, assim, para um bom vendedor. Né? É a emoção. Então, cara, não adianta, por exemplo, você chegar e tentar vender e tentar empurrar alguma coisa quando você vai conversar com o cara e o cara não está nem afim de conversar contigo. Sim. E às vezes não é porque ele não gosta de ti ou porque ele não... Às vezes o cara não está no dia bom. Sim. Então, às vezes, a gente tem que ter a sensibilidade de chegar e dizer, cara, bicho, vim aqui para conversar contigo aqui, mas, cara, na boa, vamos só tomar um café? Sim. Né? Ou então, por exemplo, já teve caso o cliente chegar e dizer, cara, se tu veio aqui me vender, não, cara, eu vim aqui conversar contigo, entender como é que tá e, bicho, se eu puder te ajudar, beleza, se eu não puder, a gente continua amigo. Café, é isso aí. Né? Então, tem muita gente que confunde isso, né, cara, assim, né, não é necessariamente você vai visitar um cliente para vender, você vai para se relacionar, cara, no mínimo para bater papo, aparecer ali, né, às vezes o pessoal pensa, eu vou visitar para vender, tem muito isso aí, né, mas vai cair no que eu falei no começo lá, de preconceito com o vendedor. Exatamente. Assim, no dia a dia, eu já passei várias situações, inclusive uma, por coincidência hoje, que às vezes você vai propor melhorias que fazem... A gente fala de melhoria contínua o tempo todo, né? E às vezes, pela resposta da pessoa, você percebe que o cara tá se esquivando achando que você está querendo vender aquilo ali para ele. A venda ela é só consequência da melhoria. Mas, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai se esquivando achando que a melhoria que você está colocando é só para vender. E não é, né? Não é, né? Então, assim, de novo, o preconceito do vendedor. O cara já olha assim, o cara querendo me vender. E não é bem assim, né? Não, é um olhar muito míope, né? Míope demais digamos assim, do outro lado, né? Do outro lado de quem consome produto de cibersegurança, né? Pois é, mas aí eu acho que vai tá muito atrelado a justamente a questão que eu falei do propósito, né? Se o cara vai no propósito de só vender, aí ele vai esbarrar nisso mesmo. Sim. E aí ele vai conversar com o cliente vai ficar, não, pô, o cara tá só querendo me empurrar produto, o cara tá só... Então, assim, por exemplo, já teve caso, é legal porque eu tô contando aqui alguns casos aqui e talvez o cara vai estar assistindo e vai lembrar, né? Sim. Mas já teve caso de um CIO que ele chegou pra mim e disse, cara, engraçado, bicho. Tu sabe que eu não vou comprar de ti, mas tu tá sempre por aqui. Sim. Né? Tá sempre me assistindo, digamos assim, né? Me procurando, trazendo, né? Mas, cara, eu não vou comprar de ti. E aí, teve uma vez, eu acho que eu fui convidar ele para não sei se era um sorteio ou alguma coisa. Aí ele olhou para mim e disse, e se eu ganhar? Aí eu digo, se você ganhar, massa, velho. Sim, mas eu não compro de ti. Eu disse, não tem problema, amigo, faz parte do meu trabalho. E eu vou estar aqui todo dia. Todo dia não, né? Mas sim, vou estar sempre aqui. Pode ser que um dia mude. E pode ser que não, faz parte do meu trabalho. Eu tenho salário fixo e eu ganho... o meu variável, ele cobre isso, né? Então, assim, em alguns casos, eu aprendo, como eu comentei, né? Não perco, eu aprendo. Né? Em outros casos, eu ganho comissão que compensa os 2 casos, né? E aí, o curioso, cara, foi que numa dessas transições de emprego que eu comuniquei no mercado, esse cara veio me procurar para me indicar para uma empresa. Esse cara, vai para essa empresa aqui, que essa aqui eu compro. Sim. Aí opa, então quer dizer que o problema dele não era comigo, era com a empresa que eu trabalhava também. E que também não importava mais, né? Não, achei bacana o cara chegar lá e me indicar e tudo. E a empresa veio falar comigo. Disse, cara, recebi indicação de um bocado de gente, inclusive de gente que não é teu cliente. Eu disse, não, legal, cara, bacana. Mas é isso, então, tipo assim, eu tenho sempre esse cuidado de não estar visitando o cliente só nessa pegada de que, não, pô, vamos vender e tal. Então, assim, tem essa questão, né, da emoção, né? E aí, essa questão da emoção é bacana porque é para os 2 lados, né? Sim. Então, o cara que está do outro lado também, e você também já esteve do outro lado, né?
Do mesmo jeito que a gente tem que ter atenção aos sinais de emoção e tudo, os caras também, do mesmo jeito que a gente tem técnica de venda, o comprador tem técnica de compra. Sim. Né? Então, é engraçado que Tem um amigo meu, desculpa, tem um amigo meu que é uma piada, tá, gente? Só dá desconto, ele disse que tem uma pessoa que mente mais do que vendedor, é o comprador. E aí, cara, assim, eu tenho uma outra história bacana também nesse sentido aí, aí a sensibilidade do outro lado, né? Que foi uma venda que eu estava trabalhando, acho que mais de um ano. E a gente já estava na fase final aí, e essa fase final, assim, a gente ficava ajustando, eu tinha quase que uma reunião semanal. Nessa época eu já estava tratando com o vice-presidente da empresa, que era o financeiro da empresa, e eu já estava exausto, velho. E era um projeto assim, e ele era um senhor, e aí ele pediu, tipo assim, no dia que eu achava que ia assinar, aí ele pediu uma alteração. Na hora que ele pediu uma alteração, eu cheguei e fiz assim, ó. Tipo assim, cara, não acredito, assim, né? Aí eu dei essa... E aí ele foi, bateu no meu ombro assim, aí disse... Pô, e ele fazer isso, pô, foi massa, né? Assim, imagino que ele chegou e disse, beleza, eu consegui o que eu queria. Ele chegou no limite dele. Sim. Né? Mas, por outro lado, ele teve uma sensibilidade de bater no meu ombro aqui e dizer assim, meu filho, não se preocupe não que vai dar certo. Legal. E aí eu saí dessa reunião e fiquei, porra, me mostrei fragilizado, caramba, bicho. Só que aí depois eu comecei a refletir. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Com certeza. Então, o lado ruim é que eu me mostrei frágil. Por outro lado, ele viu que eu dei o meu melhor, né? Sim. E aí eu vejo muito isso, assim, eu recebo até muito feedback com relação a isso, né? Assim, eu sou muito transparente na minha fala. Então, por exemplo, se o cliente me fala alguma coisa que eu acho que não vai dar certo, eu vou lá e falo, não, cara, acho que não dá certo aqui não. Né? Então, assim, essa sensibilidade, essa sinceridade, ela pode, às vezes, principalmente para quem tá me conhecendo no começo ali e tal, pode até ser esquisito, assim, né? Pô, cara barrento, alguma coisa assim. Mas, por outro lado, traz um elo de confiança muito grande. Então, tem muito CIO que hoje virou meu amigo, assim, pessoal, E é aquela história, tipo assim, a gente vira amigo, mas não necessariamente faz negócio. Sim. Né? Tem um que eu até brinco, rapaz, nunca me comprou, acho que nunca vai me comprar, mas a gente... eu tenho alguns. Né? Então, vira um amigo e, cara, e é isso e tá tudo bem. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, com relação à sensibilidade. E só um parênteses aí, desculpa, Paulo, assim, só pra gente tabelando, e essa questão que você falou aí, por exemplo, da pessoa que nunca foi seu cliente, talvez nunca será, mas no fim das contas a essência é isso, né? A essência do relacionamento. Sim. Porque tanta pessoa quanto você estão no lugar onde estão, elas não são o lugar onde elas estão, né? Amanhã, ninguém sabe o dia de amanhã e a pessoa, de alguma forma, já se relaciona com você e isso torna as coisas mais fáceis, né? Eu tenho uma máxima para mim que, assim, o Alisson é um vendedor, por exemplo. Eu acho que antes da pessoa comprar o produto da empresa que o Alisson trabalha, eu acho que primeiro a pessoa compra o Alisson. Sim, primeiro ela compra a primeira pessoa. Se, cara, você chegou numa mesa, o seu santo não bateu com aquele, cara, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Eu tenho essa máxima, sabe? Uhum. As pessoas, primeiro, elas compram pessoas, depois elas compram produtos, né? Enfim, então por isso que tem várias técnicas de venda, inclusive, né, associadas a isso aí, né? Mas só para a gente ir tabelando aqui, que essa parte do relacionamento ela é importante, que às vezes o vendedor inexperiente, aquele cara nunca pode ser cliente meu da empresa que ele trabalha. Cara, amanhã você não sabe. Amanhã o cara pode estar em outro canto, inclusive você pode estar em outro canto. Né? Então eu tenho muito isso aí para aí, que é o relacionamento, que é a essência das coisas, dos negócios, né? Como um todo, né? Interessante, pessoal. Bacana tu falar isso, mas assim, pessoal, não foi combinado. Não foi. E o que tu falou aí vai muito de encontro com o próximo ponto que eu ia colocar. Tipo assim, acho que são os pilares que eu uso como meu propósito de venda, né? Então assim, cara, beleza, a questão da sensibilidade, ok. Depois eu tenho que ver uma questão que eu chamo de cuidado. Sim. Né? Que é o quê? Cara, o que eu estou oferecendo para o cliente, o que eu estou conversando com o cliente, faz sentido para o negócio dele?
né? Eu vou mudar a vida dele, a vida das pessoas que trabalham com ele, do negócio dele, né? De que forma eu vou fazer isso? Né? Então, assim, tudo isso é cuidado, e aí é aquela história. Você acaba, digamos que assim, amarrando um pouco a venda para esse propósito, digamos assim, né? E começa a gerar confiança, porque o cara vai chegar e dizer, não, cara, se o Alisson está dizendo que isso aqui vai resolver meu problema, e ele sempre honra com o que ele fala, eu posso confiar. Sim. Né? E aí esse cuidar, ele entra muito, eu acho que é um baita de uma oportunidade de diferencial para os vendedores, né? Cara, falei sobre a dificuldade dos caras com relação à equipe, a tempo, seja o que for. Cara, se eu pego um problema do cliente e eu abraço esse problema e me coloco na posição de que eu sou o dono do problema e que eu vou achar a solução do problema do cliente, cara, esse cliente vai te comprar. Né? E aí é aquela história, não é porque você vai comprar porque é amigo do Alisson, vai comprar porque... Não, vai comprar porque... eu tô entendendo a situação e vou resolver. Sim. Né? E aí tem até um exemplo nesse sentido que foi uma venda que inclusive eu não fiz, tá? Mas o cliente chegou para mim, e o cliente era um amigo, né? Ele chegou para mim e disse, Alisson, cara, eu queria uma proposta, mas cara, não tenho tempo para perder. Queria, assim, bicho, se você puder já vir com a proposta, eu não tenho tempo para perder. Aí eu digo, beleza. Aí montei uma apresentação e botei um vendedor batendo na porta, numa porta, e botando, aí é o título da apresentação, como não perder tempo. Ótimo. Aí eu fui lá apresentar para ele. Eu disse, cara, isso aqui acontece direto, eu vou te mostrar aqui e vou ser bem objetivo, que eu sei que você não quer perder tempo. Aí foi, o próximo slide era, cara, um diálogo comum de um vendedor com o gerente de TI, que seja, né? E aí o diálogo era justamente o cara pedindo a proposta e, tipo assim, o vendedor querendo apresentar o produto, seja o que for, e o cara dizendo que não tem tempo e que precisa apresentar para o financeiro e tal. E aí o vendedor chegava e dizia, não, pois tá bom, pois o meu preço é... E aí nessa época eu vendia infraestrutura como serviço, né? Não, então meu preço aqui é X num contrato de X tempo, né? E aí eu coloquei no exemplo mesmo, eu já coloquei o valor e coloquei o prazo. E aí eu já coloquei qual foi a resposta do cara ao receber isso. Ah, não, cara, mas espera aí, bicho, se eu pagar X reais por mês por essa garrafa aqui, em 36 meses dá para comprar 2, talvez 3 garrafas. Sim. Olha o cálculo, né? Totalmente... Cálculo de padeiro, que a gente chama, né? Sim. E aí eu cheguei e disse... Não é padeiro, porque o cálculo tá errado, né? A conta não é essa, né? E aí eu cheguei e nessa hora eu interrompi a apresentação e disse, é isso que você queria? Aí ele chegou e disse, cara, era isso que eu ia falar mesmo, não vou mentir. Meu pensamento ia ser esse mesmo. Aí eu disse, pois é, cara, deixa eu te mostrar aqui. Aí eu mostrei uma trilha enorme. Aí eu disse, tem tempo para eu falar dessa trilha aqui? Ela é grande. Aí tipo, a reunião tava em meia hora mais ou menos. Aí eu disse, não dá para falar em meia hora não. E aí, volta depois? Aí ele, não, cara, peraí. Aí olhou a agenda dele e tal. Vai. Eu, não, beleza. Aí comecei. Peguei um processo padrão, um processo padrão de gestão de ativo de TI, que era o caso que eu estava vendendo lá, e mostrei para ele todos os processos que ele tinha. E talvez ele nem tinha mapeado isso. Talvez não, eu tenho certeza. Então ele fazia no apagão do incêndio. Sim. Né? Então ele fazia parte do processo estava estruturada, outra parte não. E aí eu chegava e disse, cara, isso aqui geralmente quem trata é a área tal, a TI tem que comunicar com o financeiro, com patrimônio, com isso, com aquilo outro e tal. E eu fui mostrando o processo como um todo e dizendo, eu trabalho para assumir todos esses papéis aqui. Isso custa dinheiro. E aí na época foi, tipo, se fosse vender só o equipamento, acho que dava
2 milhões, 3 milhões, sei lá, e virou um contrato de 30 milhões. Legal. Em 5 anos e tal. Acabei não levando esse contrato, mas a gente construiu junto o processo e tudo. E foi muito bacana a experiência. E aí é aquela história, né? Eu não perdi, eu aprendi. Sim. Mas é isso. Então, assim... Uma pergunta para ser feita aí é assim, né? Comparar o serviço com a compra em si, que foi a compra que ele fez, se você não estava com tempo nem para escutar minha proposta, imagina para cuidar desse tanto de coisa aqui, né? Porque não é só comprar, é cuidar, né? Não, pois é. Tem várias coisas de valor agregado. Né? Mas o curioso é isso. Eu não fiz a venda. Ele não comprou de mim, sim, mas ele comprou o modelo. Sim. Então eu vendi o modelo, mas eu perdi o negócio. Sim. Entendeu? Mas você convenceu aí uma pessoa aí E tá até hoje. Perfeito. Nós das maiores empresas daqui do Ceará, entendeu? Legal. Então é isso, cara. Assim, mas o que você ainda vê? Assim, a gente já sabe da importância de cyber, o mercado já está muito mais maduro do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Por que você ainda vê assim, muita competência, muita competitividade em cima de preço? Eu sei que no fim das contas as áreas de suprimento sempre vão olhar preço. Mas eu sempre vejo uma força muito grande em cima de preço e às vezes não tem tanto cuidado na geração de valor. Eu já vi várias vezes produtos sendo comparados de forma errônea, banana com maçã, e aí o outro tá mais barato, quando você vai ver, não é a mesma coisa. Tem muito disso aí também, né? Cara, e é aquela história, né? Assim, quando você pensa que cibersegurança é commodity, ou quando você pensa que você vai resolver o risco de um ataque cibernético comprando o produto, você já está começando errado. Sim. E já está desprotegido. Perfeito. Né? Então, assim, acho que todo mundo bate nessa tecla, não só sou eu que bato nessa tecla, mas eu costumo brincar que cibersegurança se faz com PPT. Não o PPT do PowerPoint, mas com processo, pessoas e tecnologia. Né? Então, se você não trabalha para construir um projeto onde tenha esses 3 pilares e ele seja muito bem detalhado, muito bem explorado, para que você possa exigir que as empresas mostrem esse potencial nesse sentido, você tende a comprar só o produto e aí vai pagar caro e não vai resolver. Né? Então, eu acho que tem isso, acho que isso é uma barreira até cultural, né? Porque acho que durante muito tempo se resolvia, ou achava-se que se resolvia com isso. Então, o cara contratava um antivírus, o cara contratava um firewall, né? Contratava uma solução de backup e ali estava resolvido. Então, assim, ele se fechava. Sim. Né? E cuidava para ninguém entrar e também cuidava para não vazar e estava tudo certo. Só que aí veio ransomware, veio um bocado de coisa aí que evoluiu. Evoluiu como nunca, né? Exponenciou e o poder destrutivo está cada vez maior. E é aquela história. Cara, se você faz um projeto que você não cuida desses detalhes, você já está começando o projeto sem aparar as arestas. E aí tem um grande detalhe. A história do comprar uma Ferrari e andar em velocidade de fusquinha. Sim. Né? Então, é muito comum das empresas contratarem ferramentas robustas, né? Pagarem por ferramenta, mas não utilizar nem, sei lá, 30%, 40% do potencial dela. Né? E aí é isso. Por quê? Porque contratou só o produto. E assim, tem um bocado de cliente meu que é assim, todo dia eu vou tentando fazer essa como é que eu posso dizer? Evangelização, né? Que a gente precisa trabalhar a maturidade, trabalhar um olhar em processos, em pessoas para cuidar disso, né? E aí vai naquele ponto que eu falei, cara, graças a Deus agora os caras já estão colocando pelo menos um analista responsável por cyber, ou de repente é um coordenador, daqui a pouco um gerente, daqui a pouco um diretor e por aí vai, né? Então tem que ter alguém para cuidar. É uma coisa assim que vamos lá falar por exemplo de limpeza do escritório.
A limpeza do escritório é importante. Sim, sim. Porque tem papel escrito com informação. Você está falando de Não, cima de não tô mesa? falando- não Tá tô falando de 7S, não. Não, eu estou falando de limpeza, serviços gerais. Sim, é importante. É vital para o negócio? Não. Se não A tiver... não ser que não seja um hospital. É, Mas não sendo, não é vital. não, falando de maneira É. geral. Não, não é. Não é vital, né? Então, será que por isso que não tem gerente de serviços gerais? É. Né? Agora, cibersegurança é importante? É vital. É importante e vital. E vital, sim. Né? E por que cibersegurança não tem um gerente? Não, é, Entendeu? sim. Então é isso. É assim, a gente precisa justamente mostrar É, isso pro eu negócio. já vi várias vezes, inclusive, Alex, assim, às vezes chega em cliente, né? E aí o cara fala assim, aqui é o fulano de tal, ele cuida de infra e de segurança. Eu falei, não cuida não. Aí ele, mas por que não cuida? Eu falei, cara, essas duas áreas, elas não vão se misturar nunca. Eu vou lhe explicar o porquê. A área de infra, na vida real, ela é muito mais operacional do que estratégica. A área de segurança ela é muito mais estratégica do que operacional. Sabe o que vai acontecer? A rotina vai comer o dia desse cara inteiro, ele não vai olhar pra nada pra cyber. Não é bem assim, depois pergunta ele bem ali. Aí, não, 90%. Aí vai acontecer isso 2 vezes já. Não, 90% é que eu cuido de infra e o que sobra eu cuido de cyber. Eu falei, tá vendo? Né? Pô, e é muito claro, né? Por causa disso, né? Os motivos aí, né? Por isso, né? Isso é um desafio, um problema que já vem sendo falado há muito tempo e não é só com cibersegurança. Inovação é a mesma coisa. Então, cara, se você colocar TI para fazer inovação, é conflitante também pelo mesmo motivo. Sim. Né? Como é que o cara vai cuidar do dia a dia e vai pensar em inovação? Sim. Né? Então, já desde lá de trás, as grandes consultorias falam disso, né? Tipo, cara, ou você tem uma célula de inovação dentro da TI que ela fala só sobre inovação, ou você tem uma área de inovação paralela à tua TI. Perfeito. Né? Para que a TI tenha capacidade de trabalhar o dia a dia e tal, e tenha o pessoal de inovação pensando em trabalhar o negócio, seja o que for. Mas aí tem um ponto interessante, né? Que eu acho que com o IA, com essa crescente de cibersegurança, eu acho que principalmente depois da pandemia, né? Deu uma oportunidade de protagonismo para o CEO que, cara, não tem igual, assim. É aquela história, assim, por que disso? Né? Porque a gente já falou aqui sobre compliance, e a gente já falou aqui sobre inovação, né? E inovação, ela geralmente é aquela história, espera-se que a TI tenha um olhar para a inovação. Só que o negócio começou a não esperar mais pela TI e começou a procurar inovação. Sim. Né? Então, tem a inovação que vem do negócio, né? Tem o compliance, que geralmente também vem de órgãos regulatórios, seja o que for, ou na questão de pensar em custo. Né? E aí, se você for olhar, essa tríplice aí, ela precisa do envolvimento do CEO. Então, antigamente o CEO ficava numa salinha lá no canto, no fundo, lá junto com o data center e não era envolvido em nada no negócio. Não é nada. Hoje em O dia... profissional teve que evoluir, TI é negócio total. Exatamente. E hoje em dia o cara precisa ser envolvido, tanto o CEO... Deve ser envolvido, né? Deve ser envolvido. Tanto o CIO como o CISO, se for o caso. Se tiver os dois papéis, ok. Se não, os dois. Né? E é uma oportunidade aí de conexão dessas áreas com a TI. Sim. Né? Então, você começa a tratar com o negócio, como é que a TI vai ajudar o negócio. Então, a TI ajuda o RH, a TI ajuda o comercial, a TI ajuda a operação. Né? Então, todo mundo ama a TI. Antigamente, todo mundo odiava a TI, porque ela bloqueava, porque ela fazia a coisa toda. Passou uma oportunidade assim, cara, eu preciso de ti para poder rodar meus processos. Sim. Eu preciso de ti para eu poder evoluir meu projeto aqui e a coisa acontecer e tal. E aí o compliance é a mesma coisa. Né? Então, cara, eu preciso rodar meus processos dentro de compliance. Né? Então, se o CIO for
for astuto, né? Se ele for sábio, ele no lugar de jogar contra essa galera, é tipo assim, não, venham pra cá, venham pra mim. E aí ele começa a olhar pro negócio e diz assim, bicho, ó, olha aqui o tanto de coisa que eu tô fazendo aqui. Preciso de mais gente. Ó, preciso de mais orçamento. Ó. E aí a TI passa a não ser mais olhada como custo, e sim como um alavancador de negócio. Sim. Né? Teve um projeto que eu trabalhei que o CIO olhou e disse assim, cara, eu não quero que a TI seja o freio de mão de vendas. Era um grande varejista. Eu não quero que a TI seja um freio de mão de vendas. Então, eu não vou impedir vendas. Eu não vou deixar que a empresa perca vendas por indisponibilidade de sistema, por seja o que for. Né? E funcionaram o seu freio. E aí é isso. Aí, a história que eu falo do cuidado é isso. Então, assim, cara, como eu vou ajudar a TI a não ser o freio de mão de vendas? Resolvendo esses problemas aqui que eu conheci, que eu entendi e que eu vou ajudar esse cara a resolver. E aí ele olha esse cara que está entendendo o problema dele, que está procurando uma solução, que está resolvendo, e olha os outros vendedores que estão batendo na porta dele lá para oferecer produto, ele vai dizer, não, cara, vou ouvir esse cara aqui. Esse cara aqui tem total condição de resolver o meu problema. Os outros não, os outros estão procurando oportunidade. Sim. Né? Então, até voltando à história dos pilares, né? Esse pilar do cuidado é muito disso e muito do seguinte, cara, como é que eu faço depois da venda? Eu sou o vendedor que desaparece? Eu sou o vendedor que só aparece quando for para vender? Né? Então, por exemplo, até nesse mercado de cibersegurança, de segurança de endpoint, é até comum. O cara vende 3 anos, o cara vende 5 anos, o cara some. Sim. E aí só reaparece quando está perto de renovar. Renovar, o CRM alerta lá, ele, opa! Cara, aí é o que acontece? A taxa de conversão dele vai lá para baixo. Sim. Por quê? Porque se ele some, cara, o produto sendo muito bom e tal, e beleza, e não aconteceu nada e tal. Mas aí, pô, tem um bocado de gente batendo na porta do cara dizendo, bicho, eu tenho aqui um negócio mais bacana, eu tenho isso aí que... Então, assim, se o cara desassiste o cliente, ele está pedindo para perder o cliente. Com certeza. Né? Então, assim, beleza, tem empresas que têm o papel do pós-venda, né, mas eu nunca deixei de fazer pós-venda, mesmo nas empresas que tinham pós-venda. Sim. Porque é na pós-venda que a gente identifica novas oportunidades de ajudar o cliente. Sim. Né? E aí vai muito da Evita história churn, né? Às vezes, né, você consegue se antecipar, né? E é isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do episódio 35 com o Alisson Baiman. Alisson, obrigado mais uma vez aí, foi ótimo. Conversamos aí sobre vendas, mercado, papel do CIO, papel do CISO, nos negócios, né? Nos projetos. Falamos bastante aí sobre algumas situações do dia a dia, né? Vida real, né? Aqui a gente conta muita coisa aí do que acontece no cotidiano aí dos negócios, do tudo que está envolvido aí com a gestão de TI como um todo. Alisson, obrigado mais uma vez aí, excelente conteúdo. Episódio aí que vai trazer muitos insights aí, principalmente para quem compra ou para quem vende também, né? Acho que foi bem Exatamente. legal e obrigado aí mais uma vez. Legal. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade, né? E assim, me disponibilizo a ajudar, né? Seja, mais uma vez, né? Eu tenho muito essa fala de que, cara, eu gosto de ajudar sem pensar na venda. A venda é consequência. É consequência, né? Perfeito. Né? Então, assim, estou à disposição, né? E para estender esse assunto, se tiver algum CIO que gostou do tema e quiser depois bater um papo, tomar um café, um almoço, estamos à disposição. Você também, meu amigo. Claro. E é isso. Legal. A gente vai colocar as redes sociais do Alisson na descrição do episódio. Adicione ele lá no LinkedIn. Não esqueça de dar o like no vídeo. Não esqueça de dar o like no vídeo aí, porque o YouTube vai, no caso, mostrar, né, esse vídeo para outras pessoas de acordo com o algoritmo. Então é muito importante para a gente divulgar aí o nosso trabalho. Né? Estamos trazendo aí gente de alto nível, então isso é melhor do que uma pós-graduação aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.